Um balde de 400 gramas é suspenso por um fio que tem uma extremidade presa a um bloco de massa de 12 kg. O conjunto está em repouso quando se abre a torneira, que proporciona uma vazão de água que tem densidade de 1 kg por litro constante. É igual a 0,2 litros por segundo. Então, a vazão é constante, ou seja, a cada segundo ela despeja 0,2 litros. Pensa bem, se a densidade da água é 1 kg por litro, eu tenho 1 kg a cada litro. Então, se eu despejo no balde 0,2 litros a cada segundo, então é porque eu estou despejando no balde 0,2 kg de água a cada segundo. Certo? Vamos lá. Sabendo-se que o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a superfície horizontal que o suporta é 0,4, eu já tenho aqui que o meu Mi, eu tenho aqui que o meu Mi estático é 0,4, ó. Mi o quê? Mi estático, é porque o meu bloco está em repouso e que a polia é ideal. Esse bloco iniciará seu deslocamento no instante imediatamente após. Vamos lá. Vamos interpretar aqui a questão. Olhem bem. O bloco está segurando o balde. Aí o cara vai abrir a torneirinha. Quando ele abre a torneira, começa a ser despejado água. Então o balde vai ficar mais pesado. Então vai ter um momento que o bloco vai ficar na iminência do movimento. Ele vai quase estar se movimentando. Eu quero saber que momento é esse, o máximo que ele consegue suportar até entrar em movimento. Porque uma hora o balde vai encher, que vai conseguir arrastar o bloco. Eu quero saber até que momento o bloco ainda permanece até aquele momento paradinho ali. Então, nesse tipo de questão, se está parado, eu vou usar o quê? O atrito, força de atrito estática. Eu não quero que entre em movimento, eu quero que fique em repouso. Então, o que é que a gente tem que fazer? Primeiro passo que sempre a gente tem que fazer: analisar todas as forças que estão atuando no meu sistema. Então, nós temos aí uma tração, né? Nós temos um fio que está ligando o bloco e o balde, então nós temos aqui uma tração. Então, aqui nós temos uma tração e aqui também nós temos uma tração. Ele falou que tem atrito entre o bloco e a superfície de apoio. Então, se ele tende a deslizar para a direita, então para onde é que está o FAT? Contrário, né? Então, ele vai estar aqui para a esquerda. Então, nós temos aqui o meu FAT estático. E nós temos aqui no balde, nós temos o peso do balde. Vou botar aqui de PB, o peso do balde. Certo? Então, essas aqui são as forças que estão atuando no meu sistema. Só que ele está em repouso. Eu quero fazer toda a análise dessa questão, em repouso. Não é isso? Então, vamos lá. Então, para isso, a gente precisa calcular o quê? A força de atrito estática máxima. Para a gente saber o quanto que essa tração vai suportar. Ou seja, essa força de atrito estática é o quê? É a força máxima que pode atuar sobre o bloco para que ele ainda permaneça o quê? Parado. Então, ó, se está em repouso, eu posso muito bem afirmar que no bloco a tração é igual à força de atrito estática, porque o bloco está parado. Então, a tração tem que ser igual à força de atrito estática. Então, a minha tração vai ser o Mi estático vezes a normal do bloco. Então, a minha tração vai ser igual ao Mi estático, que ele falou que é 0,4, vezes a normal do bloco. Só que a gente sabe que a normal desse bloco vai ser exatamente igual ao peso do bloco. E o peso do bloco é a massa do bloco vezes a aceleração da gravidade, né? Vezes a gravidade. Então, o peso do bloco vai ser igual à massa do bloco, que ele falou na questão, que é de 12 kg. Então, vai ficar 12 vezes a gravidade, que é 10. Então, o peso do bloco é igual a 120 newtons. Se o peso do bloco é 120 newtons e o peso do bloco é igual ao normal do bloco, então, onde tem normal do bloco, eu vou colocar 120. Então, a tração que está atuando sobre o meu bloco, ou seja, a tração máxima que eu posso imprimir
ao meu bloco é de 0,4 vezes 120, ou seja, 48 newtons. Então, a tração máxima que faz com que o bloco ainda permaneça em repouso é de 48 newtons. Se está em repouso, vamos analisar agora aqui o balde. O balde, eu tenho uma tração que puxa ela para cima e eu tenho um peso que joga ela para baixo. O peso do balde, não é isso? Então, para o balde, analisando aqui agora só o balde, se isso aí está em repouso, essas forças que estão atuando no balde estão em repouso, é porque eu posso dizer que o peso de B é igual à tração. Quem é o peso de B? O peso de B é a massa do bloco B, ou é a massa do balde, vezes a gravidade, igual à tração. Só que essa tração é quanto? 48 newtons. Ou seja, o que é que isso significa dizer? Que o bloco vai permanecer em repouso até que o peso do balde seja de 48 newtons. Se o peso do balde ultrapassar os 48 newtons, o bloco vai começar a ser arrastado. Não é isso? E eu quero justamente saber em quantos segundos vai isso acontecer. Vai ficar na inimência do movimento. É até o momento máximo para que depois ele entre em movimento. Então vamos pensar. Então eu sei que a massa do balde vezes 10 é igual a 48. Então a massa do balde vai ser igual a 48 dividido por 10. Então a massa do balde vai ser igual a 4,8 quilogramas. Então o que isso significa dizer? Que quando a massa do balde for de 4,8 quilogramas, o meu bloco está na inimência do movimento. Né? Só que na questão, lá no início da questão, ele falou que o balde vazio, ó, ele já tem o peso de 400 gramas, ou seja, 0,4 quilogramas. Se a massa do balde, nesse exato momento, é de 4,8 quilogramas, então quanto é a massa de água? A massa de água mais a massa do balde vazio é igual a 4,8 quilogramas. Se a massa do balde vazio é 0,4 quilogramas, qual é a massa de água que foi colocada dentro do balde? 4,8 menos 0,4. Então, a massa de água que foi colocada no balde foi de 4,4 quilogramas. Então, a massa de água que foi colocada no balde foi uma massa de 4,4 quilogramas. Aí a questão nos deu um dado essencial. Ele falou que a vazão da torneira é de 0,2 litros por segundo. Mas eu sei que a densidade da água é de 1 kg por litro. Ou seja, 1 kg corresponde a 1 litro. Então, 0,2 litros corresponde a 0,2 quilogramas. Então, eu tenho 0,2 quilogramas de água a cada 1 segundo. Então, 4,4 quilogramas de água vai precisar de quantos segundos, né? Para encher os 4,4 gramas de água, vai precisar de quantos segundos para encher o balde, né? Então, X é igual a 4,4 dividido por 0,2. Isso aqui vai ficar igual a 22 segundos. Então, está aqui a resposta da nossa questão. 22 segundos. Qual a alternativa correta? Letra A. Ou seja, o bloco iniciará seu deslocamento no instante imediatamente após 22 segundos. Então, 22 segundos, até 22 segundos, o bloco está ali, ó, firme, segurando. Passou disso, ele vai começar a cair porque o peso do balde já vai aumentar.